ICL Notícias fez... Na verdade, ele republicou o Brasil de Fato. E vamos entender aqui a vingança de Arthur Lira. Vamos ver lá no site do ICL esse texto. Presidente da Câmara confronta o governo. Texto da Cristiane Sampaio, do site Brasil de Fato, que é excelente, aliás. Em movimento coordenado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, o plenário aprovou de surpresa, na noite desta terça-feira, a urgência para a tramitação de uma proposta que impõe sanções administrativas e restrições a ocupantes de terras rurais e urbanas. Trata-se do projeto do PL 895, um dos itens do combo de medidas que buscam dificultar a ação política dos movimentos trabalhadores rurais sem terra, o MST. A aprovação vem após a organização iniciar o Abril Vermelho, período em que são intensificadas as ocupações de terra e outras atividades dos militantes, logo após o presidente Lula exonerar o superintendente regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, de Alagoas, Wilson César de Lira Santos, primo do presidente da Câmara, Arthur Lira, a quem cabe definir a pauta de votações da Casa. Além da demissão do primo, os embates com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que recebeu o apoio do presidente Lula, é outro motivo para a atual ofensiva de Lira contra os interesses do governo. O presidente da Câmara também anunciou que vai destravar a tramitação de outros assuntos de interesse da oposição, como a criação de comissões parlamentares de inquérito. A colocação do requerimento de urgência em votação para o projeto que pune movimentos populares revoltou parlamentares do campo de esquerda que foram pegos de surpresa. Então, gente, lembra o Glauber no começo da live? Temos que reagir, gente. Vamos pra cima. Vamos atrás. Vamos embora. Pra cima dele, gente. Não pode deixar o Lira passar isso aí, não. O pedido não constava na lista de pautas a serem avaliadas nesta terça, após os acordos feitos pelos líderes de bancadas. Não podemos aceitar isso, me chamaram ali às pressas, eu não estava nem no plenário, não podemos permitir isso, reclamou no microfone o líder do governo, José Guimarães, do PT do Ceará, que fez um apelo para repor o rito da Câmara. O PL 895 consta na lista de propostas que aguardam análise da Comissão de Constituição e Justiça e ainda não tem o parecer do relator, o deputado Ricardo Salles, o ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro. Eu não estou entrando no mérito do projeto ainda, é que no afã de votarem de qualquer jeito fazem agitação no plenário. Como votar uma matéria tão polêmica como essa sem acordo? Como votar uma matéria dessa hoje? Isso não pode, não é o desejo de vocês que pode sacrificar o funcionamento democrático desta casa e do colégio de líderes, não. Se criticou Guimarães. A votação da urgência terminou com 293 votos favoráveis e 111 contrários, além de uma abstenção. As siglas PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede, as lideranças do governo e da maioria orientaram os correligionários a votarem contra a proposta. Já os partidos Novo, PL, as lideranças de minoria e da oposição e o bloco que reúne PP, PDT, União, PSDB, Cidadania Avante, Solidariedade PRD defenderam voto favorável. A deputada Erika Hilton do PSOL disse que a votação foi uma desagradável surpresa. Isso não foi tratado na reunião, nós fomos pegos de surpresa porque tínhamos entendido que a pauta estaria no plenário neste momento. Era uma pauta tranquila, quase consensual e de repente voltam os projetos de criminalização dos movimentos sociais. A Erika é muito preparada, né, gente? É um projeto descabido que ataca os direitos humanos, um projeto que não deveria estar como primeiro item da pauta. Qual a finalidade dos acordos que nós fizemos como líderes para sermos surpreendidos aqui com estes votos nefastos e horrorosos? Questionou ela. Com a aprovação da urgência, as lideranças partidárias ficaram autorizadas a votarem o mérito do PL 895 a qualquer momento. No sistema da Câmara, o projeto foi apensado ao PL 709 e outras propostas, o que significa que eles tramitam em conjunto. Na mesma sessão vão esses PLs. O carro-chefe do grupo é o PL 709, que veda o recebimento de auxílios de programas federais por parte de ocupantes de terra. O texto também proíbe a nomeação para ocupação de cargos públicos efetivos ou em comissão, bem como impõe outros impedimentos ao segmento.
CCJ, a ofensiva da ala conservadora da Câmara contra o MST se deu também no âmbito da CCJ, que iniciou na tarde desta terça, sob protestos, a análise de uma proposta que autoriza proprietários rurais a convocarem forças policiais para retirarem ocupantes de terra das suas áreas sem a necessidade de autorização judicial, conforme determina a legislação atual vigente. Assinado pelo ex-deputado André Amaral do PROS, o texto conta com parecer favorável do relator Vitor Linhaes do Podemos, que apresentou voto na sessão de ontem, na verdade. A sessão foi encerrada antes da votação porque foi iniciada a ordem do plenário da Casa, o que faz com que o debate do texto de avaliação do mérito do PL fossem adiados para esta quarta, dia 17. A proposta em questão é o projeto de lei 8262, um dos textos do combo anti-MST, articulado pela oposição bolsonarista. O grupo se refere a essa lista de projetos como pacote anti-invasão. Durante a sessão da CCJ, parlamentares do campo progressista reagiram à tentativa de votação dessa e de outras propostas que buscam enquadrar o movimento. Também estava em pauta nesta terça, por exemplo, o PL 4183, de autoria do deputado Coronel Aziz, do União Brasil. Fala, querido Carlos Silva. Gente, pinguem superchats, galera. Vamos lá. Do União Brasil, com apoio de outros 23 signatários que impõem a movimentos populares a obrigação de terem personalidade jurídica. Este texto também tem voto favorável do relator, Alfredo Gaspar, do União Brasil, mas não chegou a ser avaliado nesta terça. A presidenta da CCJ, Caroline de Tone, que é terrível essa deputada, disse em reunião com parlamentares pouco antes da sessão do colegiado que vê a aprovação dos PLs anti-MST como uma necessidade de dar uma resposta ao Abril Vermelho. Patrus Ananias, do PT, afirmou que esse é um momento de retrocesso lamentável. A comissão está explicitando as suas posições, uma parte delas, pelo menos, infelizmente com a adesão da presidência. Está fazendo uma clara opção ideológica e inclusive deixou claro conosco em reunião que a pauta de hoje tem a ver com o Abril Vermelho, como se coubesse à CCJ um papel de repressão aos movimentos sociais. O petista lembrou que tais projetos têm como pano de fundo questões relacionadas à desigualdade do campo. Uma dessas questões é a propriedade. Nós respeitamos o direito à propriedade, mas ele não é absoluto. Direito sagrado é o direito à vida. A deputada de povo originário, Célia Chacriabá, do PSOL, esteve entre os parlamentares que levantaram a voz contra os projetos. Ela destacou que ao longo da história, os povos indígenas foram dizimados porque, entre outras coisas, sua luta pelos direitos foi oprimida por ações políticas que dialogam com a lógica dos PLs inseridos na pauta da CCJ. Esta pauta que está aqui em jogo fala muito sobre a criminalização direta dos movimentos sociais. Se querem realmente acabar com a luta no campo, com a luta do MST, vocês têm que fazer cumprir o direito constitucional à reforma agrária. Para Chico Alencar do PSOL, a articulação política contrária ao MST lembra o que chamou de velho coronelismo. Eles fazem da CCJ um campo de batalha, mas nós estamos aqui para resistir, para ocupar e para produzir outras propostas, que não são essas de prender e punir quem luta por justiça agrária. Isso aqui é uma prova de resistência, disse ele ao Brasil de Fato. Nos bastidores da Câmara, a leitura geral é de que, por ter maioria na CCJ, a ala mais conservadora tende a obter a aprovação das propostas que miram o MST, ainda que talvez a apreciação de alguns projetos demore. No plenário, tudo depende do Centrão, que é o fiel da balança. Talvez lá seja mais difícil, mas não sei. A mobilização da sociedade também é muito importante nesse processo. Não me arrisco a fazer nenhum prognóstico para o plenário, nem de vitória nem de derrota. Daqui para frente é luta, diz o Alencar Santana, que é do PT. Outras manobras de Lira. Além disso, Arthur Lira anunciou nesta terça, em reunião com os líderes partidários, que deve destravar pedidos feitos pela oposição, como a criação de 5 comissões parlamentares de inquérito e um grupo de trabalho para elaborar uma proposta de reação contra as operações judiciais visando deputados. O regimento da Casa... Lá vai o Lira contra o Supremo, né? O regimento da Casa... Vou pegar aqui mais água para não secar a garganta, né, gente? O regimento da Casa limita em 5 o número máximo de CPIs em funcionamento simultâneo. Entre os requerimentos com o número necessário de assinaturas, estão colegiados que pretendem apurar o tráfico infantil e exploração sexual, o avanço do crack,
o crime organizado, o abuso de autoridade do judiciário, as passagens promocionais e as concessionárias de energia da Anbar Energia e Car Powership no Brasil, e as concessionárias de distribuição de energia elétrica e os pedidos de conexão de micro e mini geração distribuída. Outra iniciativa é confrontar o Supremo Tribunal Federal. A Câmara vai criar um grupo de trabalho para elaborar uma proposta em reação a investigações contra parlamentares. É isso aí, meus caros, minhas caras. Vamos voltar então para a leitura aqui dessa notícia, que é muito importante, essa investida covarde do Arthur Lira. E vamos lá, meus caros, minhas caras. Operações da Polícia Federal contra deputados como Alexandre Ramagem e Carlos Jordi, ambos do PL, e a prisão de Chiquinho Brazão alimentaram entre congressistas a vontade de impor freios ao Supremo Tribunal Federal. Os caras estão defendendo o mandante do crime da Marielle, gente. O suposto mandante, pelo menos. Um dos projetos ficou conhecido como a PEC da blindagem e discute, entre outros pontos, exigir que o Congresso dê autorização para o início de apurações contra parlamentares e acabar com o foro privilegiado de congressistas, o que empurraria todos os processos à primeira instância. Em direção contrária, o Supremo Tribunal Federal decidiu na semana passada estender o foro, amarrando um maior número de processos na corte. Há ainda a intenção de proibir operações de busca e apreensão nas dependências do parlamento.